dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast AMANS. Na série Fala Prefeito, essa série, gente, foi iniciada com o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, o primeiro episódio, e agora estamos com o segundo episódio do podcast da AMANS Fala Prefeito. E o nosso convidado dessa vez é o prefeito de São Francisco, Paulo Miguel. Paulo Miguel, prefeito, seja bem-vindo aqui à AMANS, ao nosso podcast. Um bom dia para você. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe de comunicação da AMANS. Dizer que é um prazer estar aqui, né, na nossa associação aí que representa os municípios há tantos anos. É uma oportunidade aí da gente falar das conquistas e também das dificuldades que nós que administramos essa cidade do interior, né, temos. Prefeito, para começar, queria saber da sua história, de onde veio, como chegou na política, como chegou a gestor prefeito do município de São Francisco. Luiz, minha história é uma história assim que eu mesmo próprio acho uma história bonita. Eu sou filho de trabalhadora rural e morava numa comunidade bem carente, né, que nome de Quebra, no distrito de Vila do Morro. E como a comunidade tinha muita dificuldade, lá não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha escola, não tinha nada. E assim, a gente trabalhava lá no meio rural, na roça, e um dia de trabalho lá, né, assim, o sol muito quente e ao mesmo tempo assim, veio a chuva, e aí eu comecei a reclamar. Aí um amigo meu chamado Wilson, que já até faleceu, a gente chamava de Léo, fez uma brincadeira comigo, me chamava de Paulinho, e falou assim: "Não, Paulinho, você podia estudar, você ficar aqui mais nós, você vai sofrer muito." Então eu tinha feito o ensino médio, tinha parado de estudar, voltei a estudar, né, e nesse intervalo um ex-prefeito de lá, que na época era vereador, Luizinho, me deu, né, a sugestão de fundar uma associação lá. Olha. E assim, eu fiz um magistério, comecei a dar aula e fundei a associação, e a gente começou a trazer alguns benefícios para a comunidade, né, que não tinha nada. E aí todo o distrito e até o município começou a conhecer Paulo Miguel do Quebra, né, que é uma comunidade que, para mim, né, assim, de muito valor, porque assim, fez parte do início da minha história na política. E eu fui convidado para ser candidato, fui eleito vereador, depois tive a oportunidade de ocupar algumas secretarias, depois candidatei a vereador de novo. Olha. Não fui eleito, fiquei na suplência, cheguei a assumir um ano como suplente. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília, no gabinete do ex-deputado Gabriel Guimarães, né, que Sim. Hoje ele saiu do meio político. Depois também trabalhei no gabinete do deputado Paulo Guedes, e pude, através dos gabinetes, junto às associações do município, assim, prestando um serviço. Em 2016 eu concorri, perdi a eleição, né? Fiquei terceiro colocado, mas o trabalho continuou. E em 2020 a gente teve, né, a graça aí, a chapa juntamente com Miguel e Raul, nós éramos 5 candidatos e a gente obteve aí 51% dos votos. E a gente pegou o município numa situação bem difícil. Sim. O ex-gestor, ele assim, não era do meio político, ele tinha falta de experiência, e também ele pegou uma fase muito difícil, né, que a gente não pode querer colocar a fase só, o problema que foi só ele. E então o município estava numa situação assim, bem difícil. A gente conseguiu aí, através das parcerias, né, de deputados, senadores, e fazer um trabalho, e graças a Deus a gente conseguiu uma reeleição com 79% dos votos. Nossa, expressivo. Isso. Prefeito Paulo Miguel, a gente sabe das dificuldades de um gestor para administrar um município. São vários desafios. E aí entra a questão e a importância dos parceiros políticos para o desenvolvimento do município. O senhor pode falar para a gente sobre a importância dos parceiros políticos para o sucesso da sua gestão municipal? Muito importante. Eu costumo dizer, né, para a minha equipe e também para os prefeitos, quando a gente reúne, agora mesmo estava falando para Ronaldinho ali, né, presidente, que se não fosse essas parcerias, o município, assim, igual São Francisco, que são 52 mil habitantes, muito desemprego, né, assim, muita carência, seria quase impossível. E
E lá a gente assim, tem vários parceiros, tanto no âmbito federal como estadual, que nos possibilita, através de emenda parlamentar, através de gestão política junto aos governos, e que nos dá essa condição de governar. Mas, mesmo assim, na questão de investimento, obras, melhoria na saúde, a gente recebe muito apoio. Mas na questão do custeio, né, que teve uma mudança, as emendas parlamentares, assim, ficou bem difícil usar o custeio. A gente tem muita dificuldade. Inclusive, agora, no momento mesmo, eu estou com muita dificuldade financeira na questão de custeio. Entendi. Prefeito, vamos falar um pouco sobre fé e religiosidade. O Padre Vicente fala para a gente sobre a importância dele para o município de São Francisco. Padre Vicente, para nós de São Francisco, só de falar o nome dele, como você falou, eu já emociono. Já estou vendo ele. Ele, assim, o homem que viveu no município, que deixou a história mais bonita, assim, porque assim, foi uma vida completamente de doação. Independente de religião lá, todo mundo admira a história, é uma história assim que eu mesmo tive a oportunidade de testemunhar assim, alguns momentos em que ele deixou assim, a mensagem de amor, de doação ao próximo, onde, assim, olhando a questão católica, lá para nós ele é um santo, né? Eu até gosto de contar uma passagem que ele estava coordenando a paróquia São José e o carro que ele ia para o meio rural atender às missas era um Gol, aquele Gol bola, e a suspensão do carro ele ficou assim muito ruim. E um dia um padre de Buritis, que estava trabalhando em São Francisco, ia, né? E quando ele passou o quebra-mola, o quebra-mola, o Gol bateu lá no chão. Aí ele falou: quando eu for em Brasília, eu vou na embaixada da Alemanha pedir uma ajuda para comprar um carro para o Padre Vicente, porque ele era da Alemanha, né? Ah, tá. E quando ele foi a Brasília, eu fui com ele, ele foi, chegou lá, o embaixador recebeu muito bem, e o tradutor foi falando, e ele fez a solicitação. E ele pediu, né, para uns conterrâneos lá, e logo ele juntou o dinheiro em espécie. Certo. Ele escolheu a funcionária que trabalhava lá para ir lá levar o presente para o Padre Vicente. Chegando lá, ela me procurou o padre que estava trabalhando lá e foi entregar. Todo mundo pensou que ele ia ficar alegre com a questão de comprar um carro novo, né? Ao contrário, quando falou para ele que o padre tinha lá, tinha pedido ajuda, que tinha trazido o dinheiro para ele comprar o carro, ele ficou nervoso. Ele falou: mas quem falou para vocês que eu estou precisando de carro? O carro meu leva eu onde eu quiser. Bom, e aí sim, insistiram, né? Aí ele falou o seguinte: se vocês quiserem deixar o recurso para mim fazer doação para os pobres, eu vou ficar com o dinheiro. Agora, se for comprar o carro, vocês podem voltar com o dinheiro. Olha! Porque meu carro... E ele ainda falou o seguinte: quando meu carro atola, eu chamo, os fiéis vêm e me ajudam a tirar, não preciso de carro novo. Prefeito Paulo Miguel é o nosso entrevistado do podcast Fala Prefeito, segundo episódio dessa série. O prefeito Paulo Miguel, é o seguinte: os municípios, geralmente os pequenos, têm longa extensão rural e estradas vicinais. Fala pra gente sobre as ações, as obras, recuperação em 2025, o que a sua gestão conseguiu fazer para melhorar as estradas de São Francisco. Luiz, as nossas estradas lá, quando eu falar o número, você vai ficar assustado. Devido ao município ser bastante extenso, 3.200 km², então assim, só as estradas que ligam as comunidades onde passa transporte escolar, ônibus coletivo, 1.500 km, ou seja, dá para ir em São Paulo e voltar a metade, né? E a gente faz um planejamento de recuperação, mas nunca que a gente consegue deixar assim, tudo resolvido, porque assim, é muito grande, você vai atingindo as áreas que são mais necessárias, e aí vem o período chuvoso. E quando vem o período chuvoso, aquela que você já fez, ela começa a estragar e a outra piora. Aí você tem que largar e cuidar daquela onde não passa. E assim, eu hoje, né, como prefeito, eu tenho assim, o conhecimento. A gente só vai conseguir assim, resolver 100% das estradas lá se for com intervenção de um recurso muito alto, que seja do governo federal, estadual, porque assim, só com o recurso do município não é suficiente. Inclusive, nós agora começamos a pedir recursos aos deputados na questão de manutenção de estrada. Já foi até
tem 900 mil já empenhado e a gente precisa que façamos gestão nessa questão, porque o município não tem a condição de deixar todos transitáveis. Você, com 50%, na hora que está complementando ali vem a chuva, aquele 50% estraga, você começa na outra parte. Então sempre vai ficar ali 50% das estradas assim, ruins, né? Prefeito Paulo Miguel, vamos falar de infraestrutura do seu município. Fale para a gente sobre drenagem e sobre obras de asfalto no município. A questão de infraestrutura no nosso município, quando assumimos em janeiro de 2021, era, assim, eu acho que talvez a mais precária da história do município, que tem 148 anos. Tanto a questão das estradas rurais, como as ruas, estavam muito esburacadas, muito lixo, e até, assim, a questão de iluminação estava muito escuro, né? E a gente teve que fazer uma ação junto à Câmara Municipal, qual eu agradeço, né? Os 2 mandatos, que fui os primeiros 4 anos e agora o primeiro ano, uma parceria muito grande da Câmara Municipal. Tivemos que buscar parcerias através de deputados, senadores, e apesar de a gente ter recebido bem recursos, a gente viu que não era suficiente. Tivemos que buscar empréstimos, né, junto à Caixa Econômica, o BDMG, e também emendas. Eu lembro que no início do mandato estive no Ministério das Cidades e tinha muitos convênios, prestação de conta, e uma técnica lá do Ministério olhou para mim assim, Luiz, e me perguntou assim: "O senhor tem certeza do que o senhor fez?" Eu falei: "De que você está falando? Você é prefeito de São Francisco, o município do senhor está tudo inadimplente, aqui muito difícil voltar a receber recursos e tal." Confesso que naquele dia eu fiquei uns 3 dias sem dormir, assim, assustado. Mas assim, com muita luta a gente conseguiu, né, prestar conta dos convênios que não tinham prestado, e começamos a partir de agosto do primeiro ano a poder receber emenda, porque antes estava inadimplente. E assim, vendo que as emendas não eram suficientes, a gente enviou um projeto para a Câmara pedindo autorização para fazer um empréstimo junto à Caixa e junto ao BDMG, e foi autorizado, né? E assim, falando do primeiro mandato, os 4 anos e até agora, a gente já fez um investimento assim, que mudou muito a estrutura da cidade. Que bom. A gente fez um levantamento quando assumiu, era 500 ruas sem pavimentação, né, assim, e outras que já tinham sido pavimentadas, já tinha acabado, né, o asfalto não era de boa qualidade, e a gente já investiu um valor assim, bem significativo. Na questão de empréstimo, a gente investiu uns 30 milhões, 5 milhões que foi da Vale e uma parte de emenda. Então, até hoje nós já executamos assim, de pavimentação 53 milhões de reais, que deu uma mudada na característica assim, da cidade, que voltou o pessoal a melhorar a autoestima, melhorar as casas, construir, né? E temos mais 7 milhões empenhados. Então, assim, na hora que concluir esse já vai assim, 60 milhões de investimento na questão de pavimentação. E quando você vai pavimentando, logicamente você vai criando um problema também de drenagem, né? A água começa a escorrer de forma mais rápida, né? E assim, a gente também conseguiu, através de uma autorização da Câmara, um empréstimo do BDMG de 13 milhões, e que estamos a obra em andamento, ainda não foi concluiu uns 60%, mas que não irá resolver todo o problema de drenagem, mas irá resolver aqueles mais graves, que quando chove, alaga e deixa os moradores em situações difíceis. Prefeito Paulo Miguel é o nosso entrevistado aqui no podcast da AMANS, episódio 2. Fala, prefeito. Prefeito Paulo Miguel, um dos maiores gargalos que existe em uma gestão municipal é a saúde. É uma demanda, e São Francisco é uma região polo de saúde. Quantos municípios são atendidos pelo município de São Francisco na saúde? As dificuldades, as necessidades e quais os avanços na saúde de São Francisco? Luiz, realmente a saúde é o maior desafio. É verdade. Porque assim,
ele cuida de vida, né? E obra, se você não pode executar hoje, amanhã você ainda pode continuar. E a vida, às vezes, se não ocorrer naquele momento exato, né, não tem mais como recuperar. Então, a gente preocupou em melhorar a estrutura da saúde e temos melhorado. Assim, a questão do hospital, ele é municipal, 100% SUS, a gente tem muita dificuldade. Enquanto a gente assim, tem a obrigação de investir 15%, que é o que a lei exige, a média que a gente investiu no primeiro mandato, investiu esse ano, é de 28%, então quase o dobro. E a gente conseguiu assim, muitos avanços na melhoria da estrutura, onde, dá aqui como exemplo, a questão da maternidade, do laboratório, até da questão do bloco cirúrgico. Era muito precário, né, os aparelhos assim, bem antigos, e a gente conseguiu aos poucos ir melhorando essas áreas. Conseguimos também, através de emenda, uns aparelhos novos, né, que assim, melhorou a estrutura. Levamos também especialidades que antes não tinha. Importante. Isso. Mas, como você falou, não é fácil, porque quando você melhora o sistema, você gasta mais e busca mais demanda. Sim. Porque, como você falou dos municípios, São Francisco tem 52 mil habitantes, mas os municípios de São Romão, Urucuia, Pintópolis e Caraí estão bem próximos. E os municípios pequenos, não tem hospital, eles fazem aquele atendimento de saúde primária, né? E assim, quando os casos são mais graves, encaminha para São Francisco recebe, e dali, né, eles retornam com a ambulância para o seu município. Se tiver que internar, nós temos que internar. Se tiver que transferir, nós temos que transferir. Então, assim, é um gasto que ele até dificulta outras áreas da administração, mas que é difícil, igual eu hoje, prefeito, chegar lá e falar assim, eu não vou atender mais em tal área, assim, cortar, muito difícil. Então, eu até acho, Luiz, assim, olhando a questão dos repasses, e tenho conversado com o prefeito de cidades polos, que assim, a Manos, a AMM, tinha que fazer uma gestão junto aos governos, para esses municípios polos, assim, que acolhem os municípios vizinhos, ter algo a mais, né? Porque assim, você acaba deixando, às vezes, de atender até a sua população da forma que devia melhor, e um hospital igual o nosso é 100% SUS, você tem que acolher todo mundo que procura, né? Então, assim, hoje eu posso assim, dizer com clareza que a maior dificuldade que eu tenho é financeira na questão da saúde. Se não fosse as emendas que os deputados que apoiam lá, né, colocassem, com certeza a gente não teria conseguido manter esse padrão. Mas a gente assim, tem tido o apoio, as parcerias e tem mantido. Mas hoje mesmo eu estou com a equipe lá da Fazenda, né, contabilidade, fazendo umas contas. Talvez eu vou ter que enxugar, cortar alguma coisa, porque senão as contas não vão fechar no final do ano. Prefeito Paulo Miguel, agora vamos aproveitar, você é um profissional da educação, felizmente para a população, você chegou à política e hoje contribui com o seu conhecimento, com a sua formação para o município. Fala para a gente sobre a educação, as dificuldades, os avanços, as conquistas e o que pode ser melhorado na educação, na sua gestão. Quando a gente recebeu o município, a gente teve muita dificuldade, porque as escolas estavam assim, a parte física bem precária, né? Sim. No primeiro momento ali a gente preocupou, não foi fazer aquelas reformas do jeito que precisavam, mas pelo menos assim, de melhorar o básico, né, para que tivesse um ambiente melhor. Essa foi a primeira parte. E depois a gente também buscou melhoria na parte assim, de apoiar aquelas famílias que tinham mais dificuldade, que foi com uniformes, os kits escolares, né, para facilitar o acesso e tudo. E eu tenho, assim, comigo, que sou professor, que nós ainda devemos na questão de investir assim, na valorização do profissional. Nós, devido à questão econômica e até de índice de folha, nós ainda não conseguimos atingir, né, o que o professor tem direito aí, que foi recém-discutido no Congresso, aprovado, né? Mas, assim, eu sonho que esse piso, daqui até o final do governo, ontem mesmo eu
fiz um estudo com a Secretaria de Educação, que aos poucos a gente vai conseguindo, né, dar, e no final do governo que a gente consiga atingir. Para mim, que vim dessa área, que sou professor, né, se eu não conseguisse, eu vou sair assim, muito contrariado. Imagino. E isso não depende assim, só da vontade, né, mas minha vontade é de melhorar, tanto na questão estrutural, que a gente está também buscando ainda, sempre melhorar mais, e isso também na questão da valorização do profissional da área de educação. Prefeito Paulo Miguel de São Francisco é o nosso convidado do podcast Fala Prefeito, segundo episódio. Paulo Miguel, o que a sua gestão tem feito para melhorar a arrecadação? Falamos de educação, falamos de saúde, falamos de infraestrutura, e aí são demandas que exigem arrecadação, que pede que a receita seja melhorada. O que a sua gestão tem feito para melhorar a receita, a arrecadação do município? Luiz, a gente tem buscado trabalhar mais na questão assim, de incentivo mesmo. Dá um exemplo, você na questão do IPTU de São Francisco. Sim. É uma cultura, né, que eu acredito, não sei só de São Francisco, seja dos municípios mais no interior, assim, do pessoal não ter o hábito de pagar o IPTU. Eles pagam mais quando era questão de um espólio, de fazer um inventário, de uma transferência. E nós lá arrecadamos, quando a gente arrecada bem no ano, a gente chega a 30%, como foi o ano 2025, a gente fez o refis, alguns incentivos e tal, mas isso acaba assim, deixando o município numa situação bem difícil, porque quando você melhora a estrutura, você melhora também os gastos, né? Por exemplo, se asfaltou esse tanto, você tem que varrer mais, você tem que, né, transportar o lixo, tá? Então assim, é uma questão que a gente tem feito aí, de fazer um trabalho de conscientização mesmo. A Câmara tem sido muito parceira assim, nessa questão. O próprio CDL, ontem mesmo a gente teve uma reunião com o presidente, e a gente espera, né, que a sociedade assim, ela tome consciência, e pelo menos naqueles bairros onde nós melhoramos, com infraestrutura, com asfalto, com drenagem, começa a contribuir mais, porque assim, quando não contribui, deixa com muita dificuldade. Outra questão que é muito polêmica é que, através de uma lei federal, que o número é 14.026, me parece que se não estiver errado, me perdoe, aquele marco regulatório que obriga os municípios a instituir, né, a coleta de lixo e cobrar, né, das pessoas essa coleta. E eu até enviei um projeto de lei para a Câmara, e assim, a população foi lá e pressionou muito os vereadores, e assim, eles de forma alguma assim, quis falar que não iria aprovar, mas eu vi com muita dificuldade. Eu pedi o projeto de volta e nós estamos trabalhando junto aí à SAM, né, uma forma de colocar os valores devidos para que possa a população contribuir, pois é lei, né? Ainda tem aquela questão que você com certeza tem conhecimento, que se o prefeito não cobrar, ele está renunciando receita e ele pode ser punido até por improbidade administrativa, né? Então, assim, eu vou, né, cobrar, né, através da ação. Espero que o pessoal tenha compreensão, né, e que contribua, porque assim, o valor que a gente gasta, com certeza, ele vai aumentar muito agora, porque são mais ruas, e também a gente vai ter que transportar o resíduo sólido, né, para o município de Caraí. E outra questão que nós vamos organizar agora, que com certeza também vai melhorar a questão da arrecadação, que é a municipalização do trânsito, né? A gente aprovou ali na Câmara, contratou o professor da Unimontes, que está fazendo um projeto de como vai ficar legal o tráfego, né, na cidade e tudo. E vai ser montada uma guarda municipal também, não? Vai montar um departamento, né, de trânsito? E inicialmente a gente vai fazer uma parceria com a Polícia Militar, e depois a gente vai montar a guarda municipal. E com isso, né, eu estive no Denatran. Os IPVAs, por exemplo, que a gente arrecada lá 5 milhões por ano, a gente tem direito, parece, de 46%. Depois que instituir, municipalizar o trânsito, a gente passa a ter direito de 93%. Então, com isso aí, melhorará muito a arrecadação. Mas, só isso não basta. Basta também a consciência das pessoas, né? Verdade. Assim, eu costumo dizer o seguinte:
eu sei que jamais a gente vai conseguir fazer algo que agrada a todos. Mas quando você busca fazer algo para legalizar como Departamento Municipal de Trânsito, independente se a população vai gostar ou não, você está fazendo a coisa correta, né? Até porque lá, depois que asfaltou, está tendo muitos acidentes e a população mais consciente ela tem cobrado. Até os pequenos municípios, né, prefeito, eles têm que ir para esse caminho, não tem como. O futuro é esse, cuidar da cidade, deixar as ruas fiscalizadas e também colocar trânsito municipal na gestão do município, o trânsito. Isso é o certo. Isso. Bom, prefeito, e nesse gancho, vamos falar um pouco de segurança pública e iluminação pública. Isso. O que a sua gestão tem feito para melhorar a iluminação pública e também a segurança pública no município? Como eu disse no início, quando a gente assumiu 2021, a cidade ela estava assim, muito escura, porque era aquelas lâmpadas de mercúrio, né? Assim, mais antigas. Sim. E eu cheguei a receber até abaixo assinado logo no mês de fevereiro do ano 2021, cobrando alguma ação. E tinha também a questão de extensão de redes, que ficou por muitos anos lá assim, sem fazer esse tipo de atendimento. E nós temos a graça de ter um funcionário lá que só tem ensino médio, que ele chama José Emílio, e a gente apelidou ele de Piauí, que ele assim, estudou muito a questão de projetos, de extensão de rede, de troca de lâmpadas, e começou a pesquisar em todo o país, né, assim, onde tinha as parcerias que funcionavam melhor, e ele encontrou uma empresa que era de São Paulo, que ela fazia um trabalho das trocas de lâmpadas, onde assim, ela executou na cidade nossa a troca, né? E colocou aí essas lâmpadas mais modernas, que a cidade nossa hoje está toda clara, graças a Deus. E o valor que a gente paga ela mensal é o valor da economia, né? Que dá da lâmpada que era de mercúrio para a lâmpada de LED. Então, assim, não aumentou o custo e, assim, melhorou a qualidade. E aquele dinheiro que é da iluminação pública, que pagava, né, a taxa de iluminação, como está descontando, né, o valor que economizou, a gente conseguiu avançar muito na questão de extensão de rede. Acho que poucos governos lá teve assim, um atendimento tão bem feito na questão de extensão de rede elétrica no perímetro urbano como a gente tem feito. E aproveitando a oportunidade, esse nosso funcionário ele é tão reconhecido até assim, pela CEMIG e pela população. O pessoal lá fez uma música em homenagem a ele. Olha só, é um autodidata, aprendeu sem orientação por ele mesmo. Olha só, que bom. E o engraçado é porque tem um apelido de Piauí, às vezes as senhoras quando vão procurar, ela fala, prefeito, manda Pernambuco lá no bairro nosso. É isso aí. Prefeito Paulo Miguel, quanto ao turismo, São Francisco por si só respira turismo. Temos o peixe vivo, as grutas, o próprio rio, que é uma atração turística. Fala pra gente sobre esse setor do turismo na sua gestão. O turismo em São Francisco, ele assim, a grande esperança que a gente tem, né, de trazer de forma mais rápida a questão de empregos, até pela questão da construção da ponte, né, que vai dar um acesso muito grande ao noroeste, região do Brasília, Goiás. E São Francisco ele tem praia durante uns 5 meses do ano, né? Assim, acho que pegando como referência Brasília ali, vai ser a praia mais próxima, né? Que bom! E assim, a questão do peixe vivo mesmo, a gente vai estar passando por um período de reestruturação, né? Ele é um bem do município e assim, a gente vai fazer um edital agora para que a pessoa que pega pode reestruturar e colocar um atendimento assim. Eu não sabia, eu achava que era particular, é do município. É do município, E a gente construiu também uns quiosques lá na beira do rio, que hoje eu acho que é o lugar mais frequentado do município, né? Porque fica na beira do rio, a pessoa vai ali, né? E um bate-papo gostoso, olhando as águas do rio. E tem também as questões culturais do nosso município, assim, que é bem forte. Por exemplo, a questão do boi de reis lá, ele é reconhecido como patrimônio, né? E ele é assim, bem frequente, você vê lá dos mais adultos às crianças que gostam agora mesmo, né? Nesse período agora, todos os bairros lá tem seu boi e tudo, a gente assim,
às vezes recebe turistas de onde a gente nem imagina. Assim, é uma coisa que para nós lá é costumeira, mas as pessoas que vêm de fora... Pescadores, né, eles vão para lá, prefeito? Pescadores têm as épocas do ano, né, que a pesca é legal, o município recebe muitos visitantes. Temos também umas localidades uma é chamada Boca do Rio Urucuia. Sim. Que lá, empresários, mas os empresários, tanto de Minas como de outros estados, compraram uns pequenos espaços e construíram suas cabanas lá, e é sempre frequentado por pessoas de todo o país lá, que vai lá, fica lá período de férias, ou fica uma semana, e pescando, descansando, vai lá na cidade. Então, assim, atraiu também, no momento, acho que devido assim, à questão da ponte, alguns empresários assim, sim. de fora que começou a construir um hotel lá com estrutura muito boa. Empresário lá do município mesmo também assim, começou a construir hotel e tudo. Então eu acho que nós estamos passando por um momento. Tem uns 2 empresários lá do município, que são microempresários, eles estão construindo um resort lá, assim, que com certeza ele vai ser muito frequentado. Eles estão pegando como base aqueles desenhos que as crianças, né, assim, gostam, para poder fazer uma coisa diferente. Então, assim, eu acredito que São Francisco está passando por um momento assim, de muita esperança na questão turística, pela questão assim, de visão das pessoas que são de lá, dos de fora, e também a questão da ponte, que com certeza facilitará muito o acesso. E aproveitando, prefeito Paulo Miguel, vamos falar também dos eventos, né? A cultura, como o senhor citou, Isso. A cultura de São Francisco, tem uns eventos, né, que são grandes em São Francisco e que chamam a atenção de todo o norte de Minas e até de outras regiões do estado. Lá, os 2 maiores eventos é um que realiza, né, no mês de julho, que nós chamamos lá de São João no Parque, que já aconteceu por vários anos, e a gente, quando tem a situação financeira melhor, a gente leva artistas de renome nacional, né? Como a gente já levou lá vários. Quando não tem, a gente leva os artistas mais regional mesmo, a gente não deixa de realizar. E tem também uma festa que essa é a maior, porque é o aniversário da cidade, dia 5 de novembro, onde a gente realiza também a vaquejada, né, que faz parte do circuito InterTV, e que a gente sempre leva artistas de renome nacional também. Agora, eu sempre gosto de ser bem assim, sincero, o pessoal já está me cobrando lá. Que artista vai trazer na festa junina, que artista vai trazer no aniversário da cidade. Isso acontece nos municípios. E eu não posso assim dizer, porque vai depender muito da situação financeira do município. Né? A gente não pode ser responsável de deixar de cuidar da saúde, das estradas, da questão de saneamento e fazer festa, né? Mas eu estou buscando, junto aos parceiros aí, deputados, senadores, aí, recursos para que a gente possa realizar essas festas da forma em que a população espera. E além dessas festas, nós temos também umas festas que assim, já tem vários anos que realiza, que são festas que já recebem pessoas de todo o norte de Minas, que é a festa do milho, que é no povoado de Retiro, né? Que é uma festa muito grande. E a festa do carro de boi, que é no povoado de Vila do Morro. E além dessas quadras aí que eu já falei, há várias festas também que são realizadas assim, de forma privada. A questão do carnaval, sempre aparece algum empresário lá e realiza. O município, no governo nosso, ainda não tem uma oportunidade de fazer carnaval. E tem também os padroeiros, né, do município, dos povoados, que sempre, quando é a época dos santos, são realizados a festa tanto religiosa, ali vai coisa cultural. Então, o município nosso, se for fazer assim, uma lista de eventos, todo mês que um turista for lá, ele vai ter acesso a um tipo de evento. Que bom. Prefeito Paulo Miguel, estamos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Vamos falar de algo importante para o município de São Francisco, para o norte de Minas. Vai encurtar a distância de Montes Claros, por exemplo, a Brasília. Eu estava até conversando com uma pessoa que mora em Brasília, que passar por São Francisco é muito melhor
para ir para Brasília do que pela 040, né? Porque você pega aqui a 185 e depois a 040 e chega a Brasília. Aí haverá uma redução, a distância será reduzida. E uma questão que eu queria perguntar ao prefeito. O prefeito, isso deve ser uma pergunta também de todo o Norte Mineiro, dos moradores de São Francisco, tem uma previsão de conclusão da ponte? Já tem essa informação? Tem, assim, a previsão do consórcio, né, que está fazendo a obra, né, é dezembro de 2026, que é no final deste ano. Desse ano, que ótimo. Mas eu venho acompanhando lá, o cronograma de obras desse está até adiantado. Olha, assim, pode adiantar, hein? Eu assim, estou muito assim, convicto, com muita esperança que é normal que uma obra atrase, pode acontecer uma coisa ou outra, aí, tanto na questão de execução, ou na questão de algum evento aí da natureza, mas assim, se for andando igual está lá, com certeza eles irão conseguir entregar a obra em dezembro desse ano ainda. Prefeito Paulo Miguel, fale pra gente da importância da AMANS no auxílio às gestões municipais, citando a sua gestão como exemplo. Que importância você vê da Associação dos Municípios da Área Mineira do Sudene, AMANS, para a gestão municipal? Muito importante, que dá voz aos prefeitos de uma forma mais organizada e mais forte, né? Porque eu acredito que o problema que eu tenho lá no município, assim, um tem maior, né? Outro tem menos, mas são sempre os mesmos problemas. Se cada um de nós sair para ir lá no deputado, ir no governo, no senador, para falar, nós vamos conseguir ali um apoio de um deputado e senador. Mas quando se diz assim a questão assim de governo, né, que tem um impacto maior na questão de leis que são criadas, são revogadas, de situação, por exemplo, quando atravessamos uma seca bem longa ou uma chuva que, né, vem causar danos, a AMANS ela consegue unificar e representar esses municípios e chegar nos governos, tanto federal e estadual, com voz que tem peso, né? A prova disso é que quando se une e solicita, já vieram ministro, até governador aqui, né, prestar conta e sempre que vem deixa algo importante para os municípios. E para finalizar, prefeito Paulo Miguel, uma frase que possa definir sua gestão, seu amor por São Francisco. Fale para a gente qual frase o prefeito teria para passar para a população sobre a sua gestão. É uma gestão de muita responsabilidade, dedicação e esperança, né? Esperança que a cada dia, a cada mês, a cada ano a gente consiga melhorar mais o município, porque eu acredito, Luiz, que a nossa gestão ela voltou a fazer o São Franciscano acreditar na política, que ela passou um período assim descrente, né? E a gente só vai conseguir melhorar e as pessoas melhorar assim a autoestima, investir no município e melhorar a qualidade de vida dos munícipes com a parceria, né, da parte privada, que só o município não dá conta. E a parte privada ela só vai investir e querer melhorar, gerar mais emprego, melhorar a economia, se eles veem o município desenvolvendo. Porque se não desenvolver, você vai investir em outro lugar, né? Então, e eu estou assim, muito esperançoso que a questão da ponte também, ela já trouxe para nós assim, uma realidade que a valorização dos terrenos urbanos, dos terrenos rurais. Tem 2 empresários que são de outras regiões, que trabalham no setor de irrigação, que um comprou 18 mil hectares e o outro comprou 3 mil hectares. A gente tem a esperança, né, que eles desenvolvam esses projetos lá, porque nós temos um terreno do lado esquerdo do rio plano, a água do rio, e que a questão da economia com certeza irá melhorar na questão assim, de arrecadação, gerar emprego. E também, como a gente sabe que terminando a ponte e a ligação do asfalto de Urucuí a Pintópolis, que só falta 20 quilômetros para terminar a obra, irá, né, com certeza, passar muito mais pessoas, né, de São Francisco, e com isso também irá melhorar a nossa economia, onde irá ocupar mais os hotéis, mais as lanchonetes, né, e a gente está vivendo um momento assim, de muita esperança de uma melhoria de São Francisco.
Prefeito Paulo Miguel, nosso muito obrigado por gentilmente atender o nosso convite e participar do segundo episódio Fala Prefeito aqui do podcast Amans. Agradecer também o nosso presidente Ronaldo Soares Mota Dias, prefeito de São João da Lagoa, que abre esse espaço para os prefeitos associados para a gente bater aquele papo e falar sobre gestão municipal. Nosso muito obrigado e a gente termina esse podcast, segundo episódio Fala Prefeito, e o segundo entrevistado foi o prefeito Paulo Miguel de São Francisco. Até o próximo episódio aqui na TV Amans, no podcast Amans. Valeu, gente! Dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast Amans.